Responder-lhe, não. Vamos falar com nosso Senhor em oração. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos aqui em tua santa e gloriosa presença. Pai amado, as nossas vidas é diante do teu santo altar. Nós precisamos de ti, ó Deus. Nós necessitamos de ti, Pai Santo. Nós carecemos de tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Ó Deus poderoso, tu venha falar conosco nesta noite, tocar em nossos corações com tua palavra, que teu Espírito Santo possa falar profundamente em nossas vidas através do texto lido, Senhor, através daquilo que tu quer transmitir para cada um de nós. Pai bendito, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Purifica, Pai Santo, os nossos corações. Dá-nos, Senhor amado, entendimento de tuas verdades. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade e nossas vidas sejamos tocados, impactados por ti, ó Deus. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, teu Filho, usa-me, Senhor, conforme a tua boa vontade. Faça de mim, ó Deus, um instrumento em tuas mãos para o louvor da tua glória. Pai amado, eu te peço, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar meditando nesse texto de João, no capítulo 21, verso 5, onde tem uma pergunta de Jesus Cristo aos discípulos e na sequência tem uma resposta do discípulo. Depois de uma grande perda, depois de sonhos frustrados, depois de dias difíceis, aqueles homens tomados às vezes de medo ou de desesperança, eles decidem voltar às suas velhas profissões, voltar a fazer aquilo que eles sabiam fazer. Eles voltam ao mar, voltam à pescaria. Eles eram acostumados com o mar, eram acostumados com a pescaria, sabiam lidar com aquela situação de cor salteado. Depois da morte de Cristo e da sua ressurreição, os discípulos ainda estavam meio que desorientados por causa da dureza dos seus corações, da incredulidade, da falta de compreensão do Evangelho. Então, um dos discípulos diz para os outros, ou chama os outros, vamos pescar, ou diz, estou indo pescar, vocês querem ir? E ali alguns discípulos o saem, o acompanham e vão pescar. E o texto que antecede, versículo 6, passaram uma noite no mar, uma noite toda sem nada a apanhar. Além da perda do seu mestre, além de ver os seus sonhos de libertação, que alguns pretendiam e esperavam frustrado, agora passa uma noite no mar, uma noite de trabalho sem lucro, uma noite de trabalho sem nada a apanhar. E alguém da praia grita para aqueles homens ao mar: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Filhos, tem aí alguma coisa de comer? E aqueles homens, cerca de 90 metros, eles gritam: não tem nada. Foi uma noite frustrada. Foi uma noite que aqueles pescadores hábeis não tinham pego nada. Estavam voltando para casa para lavar as suas redes de mãos vazias. Estavam voltando sem nada para comer. E de longe eles ouvem esta voz que gritou e diz: lança a rede do lado direito. E ali eles lançam a rede, e a rede se enche de peixes. O apóstolo João fala: é o mestre, é Jesus. Pedro cinge-se com a sua capa e lança-se ao mar, e abraçadas chega até a praia, mas fica emudecido ao chegar na praia, não diz nada. Quando os demais discípulos chegam, Cristo manda pegar alguns peixes para assar, mas ali havia uma fogueira acesa, peixe assado e pão
Você já tinha um banquete esperando para aqueles que estavam em uma noite de pescaria, cansados, exaustos e frio também. Meus amados irmãos, aqui eu quero extrair algumas lições dessa noite, meus irmãos, desse verso, do verso 5, para as nossas vidas. Primeiro, é esse grito que Cristo dá aos discípulos: filhos. Uma palavra de intimidade, de amor, de carinho, de cuidado àqueles homens que estavam com seus sonhos separados, com seus sonhos esfacelados, homens que estavam com seus corações esmigalhados, quebrados. Eles ouvem alguém gritando: filhos. Eles não tinham conhecido quem falava, eles não sabiam quem gritava, mas alguém os chama com uma palavra terna de amor, alguém os chama com uma palavra que não trazia mais dores a eles, mas trazia um pouco de alento às suas dores e aos seus sofrimentos, trazia um pouco de esperança por aquilo que eles estavam sofrendo. Alguém os chama de longe, aqueles homens que estão indo em direção à sua casa totalmente desanimados, totalmente desmotivados, cabisbaixos, por todos os acontecimentos ruins que tinham acontecido naqueles últimos dias. Aqueles homens que haviam tentado alguns ir embora, estavam outros se escondendo, que tinham visto o seu mestre sendo chicoteado, sendo crucificado, sendo arrastado para o matadouro como um animal. Aqueles homens estavam com a sua esperança abatida, abalada, os seus sonhos estavam destalando. Agora eles escutam a palavra terna de amor, alguém que de longe grita: filhos. Imagine você cabisbaixo, andando aí, pensando: o que fazer agora? Até a pescaria não me deu mais lucro. Aqueles homens não eram mais crianças, não eram adolescentes, aqueles homens eram homens experimentados no mar. Aqueles homens conheciam o mar onde eles viviam, e eles viviam da pesca, eles sabiam aquela profissão. Eles tinham bom conhecimento das áreas de pescaria, mas nada tinha apanhado durante toda a noite. Diz que nada tinham apanhado. Imagine você na situação daqueles discípulos. Durante 3 anos, mais ou menos 3 anos, você acompanhou um grande mestre, um homem que fez milagres, maravilhas, curas, um homem poderoso em palavra, um homem que fez estremecer os palácios e os plebeus, um homem que com a sua voz fazia os mestres da lei calar, se emudecer, um homem que ao som da sua voz ressuscitou mortos, curou o paralítico, fez cego enxergar, livrou enfermos da lepra, devolveu o filho que cantou para uma viúva, um homem que fez de poucos pães e alguns peixinhos, ele multiplicou e alimentou a multidão. Eles o acompanharam, estiveram perto dele, estiveram comendo a mesa com ele, estiveram ouvindo da sua palavra, receberam da sua boca a autoridade de expulsar demônio, para realizar curas e milagres. Mas eles viram seu mestre ser crucificado, uma morte que para os romanos era escandalosa. Escândalo era para os judeus, era escândalo para os judeus. Aqueles homens viram o seu mestre pendurado no madeiro, e todos eles, sem exceção, se espalharam, fugiram, se esconderam, se acovardaram. Nenhum só esteve com ele. Na crucificação, o apóstolo João estava de longe, Cristo crucificado, e ele olha para Maria e fala: mulher, olha aí o teu filho, filho, olha aí a tua mãe. Mas de longe, espalharam-se aqueles homens. Aqueles homens estavam sendo caçados, porque eles queriam silenciar o nome de Cristo.
Eles estavam com medo porque o seu mestre tinha morrido. E a palavra de Deus fala: ferirei o pastor e suas ovelhas dispersarão. O seu líder tinha morrido. E eles ainda não tinham compreendido claramente a palavra de Deus. Eles agora experimentam voltar para a sua velha profissão. Muitos discípulos eram pescadores. Muitos deles eram pescadores. E o que estavam no mar essa noite eram homens experimentados no mar. Homens que tinham habilidade na pescaria. Mas eles estão voltando para casa de mãos vazias. Uma dor sobre a sua dor. Uma dor intensificada. E eles ouvem esse chamado: filhos. O Senhor os chama não com a palavra de acusação, não com a palavra de censura, não como quando vai querer enfiar o dedo na ferida para testificar se ele é filho de Deus, não jogando algo nas caras deles, eles desistiram, eles abandonaram, não. Ele chama com a palavra terna de amor. A segunda lição é que eles recebem providência. Cristo faz uma pergunta para eles: tendes aí alguma coisa de comer? E a resposta é não. Cristo sabe todas as coisas, ele sabia que eles não tinham nada, mas queria impactá-lo diante da sua realidade, diante da sua situação que eles estavam, diante do chamado que tinha feito para eles. Aí Cristo entra com providência para aqueles homens. Ela lança a rede do lado direito. Aqueles discípulos, em vez de pensar assim: no mar onde eu sou acostumado a pescar, não pegamos nada, vamos pegar aqui, já chegando perto da beira do mar, vamos pegar o que aqui? Está chegando no mangue, né? E eles lançam a rede. Depois de uma noite exaustiva no mar, eles lançam a rede. Diz que a rede foi cheia com 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, parece que agora ele vê o milagre, ele reconhece que foi Cristo. Ele fala: é Jesus. Ele fala para Pedro: Pedro, é Jesus. Pedro, ao ouvir esse som que é Jesus Cristo, ele larga a rede, larga o mar, ele cinge com a sua capa e lança-se no mar. E nada em torno de 90 metros. Acabou de braço. Eu não nado 2 metros, estou afundando já. Ele tirou em torno de 90 metros no braço. Meus queridos irmãos, precisamos entender que o Deus do qual servimos, o Deus que a palavra de Deus descreve, é o Deus que entra com providência em nossas vidas. O Deus que traz providência quando os nossos sonhos parecem se acabar, quando parece tirar do nosso lado encontrar razão mais para lutar, quando parece que a nossa esperança foi lançada fora, foi rasgada, quando não encontramos mais uma razão ou um bom motivo para continuar lutando. O Senhor, Ele estende sua mão poderosa e traz providência para restaurar a nossa esperança, para fortalecer a nossa alma, para melhorar o nosso ânimo, para fazer os nossos olhos voltar a enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo ver. Eu pedi aos irmãos, voltinha bem que os homens aí que tem palavra mais, dá uma olhada aqui nesse aqui. O Senhor, Ele não despreza o seu povo. Ele não despreza aquele filho que está passando um momento de sofrimento, momento de angústia, de tristeza. Às vezes a amargura, Cristo não despreza os nossos sofrimentos.
Cristo ele sempre olhou para os seus servos com um olhar de ternura, com cuidado, com zelo. Nós temos dilemas diários e você está atento a eles. Ele olha para cada um dos nossos problemas com um olhar de amor. E Ele entra em providência quando nós realmente precisamos. Ele estende a sua mão para fortalecer, para restaurar, para sustentar, para não deixar que a nossa fé venha naufragar, para não deixar que nós venhamos nos sucumbir em nossos medos, nossos temores. Aqueles homens, diante de tudo que eles tinham passado, de tudo que eles tinham enfrentado, e pode entender que a esperança daqueles homens estava abalada, a sua fé estava abalada. Nós, por muito menos, pensamos de desistir, pensamos em abandonar o barco, pensamos em retroceder, ficamos cheios de questionamentos, cheios de perguntas. Esses homens tinham, humanamente falando, razões bastante para estar deprimidos, desmotivados. Depois de tanto fracasso, o Senhor enche a rede daqueles homens. Há uma divergência dos estudiosos em relação a essa quantidade de peixes. Qual a razão desses 153 peixes? Por que esse número específico? Alguns dizem que era o número que a rede suportava. Outros dizem que é além daquilo que a rede suportava. Era a forma de Deus mostrar que Ele providenciava não só os peixes, mas também a rede suportar aquela quantidade de peixes. Mostrar que o Senhor ele supria as necessidades, Ele era poderoso para fazer maravilhas na vida daqueles homens. Não simplesmente encher a rede, fazer com que eles pudessem chegar à praia com aquela rede. O barco quase não chegava com aquele tanto de peixe à praia. Então eles não puxaram para dentro da rede, eles foram arrastando a rede até chegar na beira da praia. O Senhor entra em providência muitas vezes em nossas vidas, muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós conseguimos mensurar. Às vezes nós estamos tão perturbados com situações, com lutas, não sabemos como resolver. E o Senhor estende a sua mão de forma tão graciosa, cuidando de nós, restaurando, transformando, mudando a nossa situação, mudando a nossa história. Talvez você tenha enfrentado noites como esta noite, noites difíceis, ou dias difíceis, onde a tua esperança está abalada, quase naufragando, ou pensando às vezes que não vale a pena. O Senhor diz: lança a rede, tem providência, continua obedecendo, dispõe o teu coração a obedecer ao Senhor. O escriba Esdra, ele fala: dispus o meu coração a obedecer às leis de Deus e a ensiná-lo. Conduzir o coração à submissão para o Senhor, a obediência à palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensina. Esse não era o momento, Ele falava para os seus discípulos: eu te falei, eu não mandei vocês continuarem ali, não, mas de mostrar que Ele dizia que Ele cuidava dele, que Ele se preocupava com as suas dores, com os seus dilemas. Meus queridos, nós temos um Deus que é bondoso, um Deus que é amor. Ele não contém, mas Ele é amor. Ele não apenas ama, mas Ele é amor. Um Deus que é misericordioso, longano, benigno, um Deus que é justo, um Deus que cuida. Ele fala e compara: vocês que são pais, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Tenha bom ânimo, o Senhor, e preocupa com os nossos dilemas. Ele se preocupa com nossas dores, nossas fraquezas. Ele se preocupa com o nosso estado emocional.
nosso estado de espírito. E Ele quer cuidar do nosso coração. E Ele cuidará. O Senhor iria com providência, suprindo as nossas necessidades. Não para mostrar que Ele é Deus, para dizer para você que Ele continua no controle, que Ele continua ali disposto e pronto para auxiliá-los nas suas lutas. A terceira lição é: Ele providencia alimento. Eu acho que todos os irmãos aqui já passaram um dia que decidi banho. Um banho, um dia não, algumas horas no banho. Eu não sei qual é a mágica que dá fome terrível quando você está no banho, na água. Dá muita fome. E a gente cansa muito rápido. As crianças estão dormindo, cansadas. Imagina esses discípulos numa noite trabalhando no mar. Uma noite jogando rede e puxando rede. Jogando rede e puxando rede. Indo com o barco, indo com o barco de um lado para o outro. Puxando a vela, mudando a vela de direção. E nada pegaram, agora estou voltando. Ao romper do dia. Imagine que eles estão molhados, que eles estão com frio, que eles estão com fome, eles estão frustrados, eles estão voltando, agora estão com a rede cheia. Aí quando eles chegam no mar, na beira da praia, eles estão com sede, com fome, com frio e cansados. E depara com o mestre, uma fogueira acesa. Imagine chegando na beira da praia e saindo o cheiro do peixe assado. Quem tem essa experiência sabe que é o melhor peixe que existe. Você está assim no rio e o peixe assado lá na beira do rio. Não tem peixe melhor. Não existe cozinheiro que cozinha um peixe melhor que aquele lá na beira do rio. A gente está assim, varado de fome. Aqueles homens chegam ali e está ali aquele banquete preparado. Uma fogueira acesa. Isso que é o romper do dia. Mas está algo mais importante do que comida e o aquecimento para eles ali. Está Cristo ressurreto. Está aquele que era a sua esperança. Eles reaparecem naqueles discípulos, mostrando providência e providenciando aquilo que eles precisam. Ele chega à beira do mar. O verso 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixe, e havia também pão. O verso 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O verso 13: veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Aqueles discípulos estavam emudecidos, não pelos peixes, não pela providência, mas porque estavam diante de Cristo, o seu mestre, aquele que foi morto pela mão de homens iníquos, aqueles que crucificados tinham cumprido a sua promessa que ressuscitaria dos mortos, estava ali diante deles, diante de sua face. Não aquele Cristo desfigurado, mas o Cristo ressurreto, o Filho de Deus. Dá-lhe alimento, e sobretudo renova a esperança daqueles homens. Precisamos olhar pelos olhos da fé, sabendo que o nosso Deus, Ele está vivo, como nós cantamos, porque Ele vivo, posso crer no amanhã. Cristo está vivo, Ele está vivo. Isso é motivo de nós darmos glória a Deus, aleluia, regozijar no Senhor. O nosso Deus, Ele está vivo, Ele se preocupa com os nossos dilemas, com as nossas lutas. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e tem cuidado de nós. Ele tem providenciado aquilo que nós precisamos: afeto, cuidado, suprir nossas necessidades diárias.
Ele é um Deus misericordioso, um Pai bondoso. Ele não está olhando nos acusando de nossa fraqueza, Ele não está nos acusando de nossas dúvidas, Ele está nos amando e chamando a continuarmos a lutar. Ele conhece nossas lutas, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece suas limitações. Ele se coloca à disposição. Eu estou aqui, vinde a mim, para nos ajudar, nos auxiliar a vencer nossas lutas e a suprir a nossa necessidade. Como filhos amados, aqueles que foram comprados pelo alto preço, aqueles que foram comprados a preço de sangue, foram justificados pelo Filho de Deus vivo, tornando assim herdeiro, co-herdeiro com Cristo amado. São várias as promessas que estão escritas na palavra de Deus para cada um de nós. São muitas as promessas a nosso respeito. A conquista de Cristo na cruz do Calvário foi completa pelas nossas vidas. Agora, usando aí a palavra de alguns coaches, Ele não nos fez ter homens e mulheres derrotados. Ele nos fez para vencer. Ele nos criou para vencer. Nós temos não só uma posição, nós temos direitos de filhos. Precisamos crer nisso. Nós temos direitos de filhos, não conquistados por nossas forças, não conquistados pelo nosso mérito, mas foi uma conquista do Filho de Deus por cada um de nós. Nós temos direitos de filhos por meio de Cristo Jesus. Há um Coríntios que fala que tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A grande questão é que nós somos covardes, medrosos, desobedientes, filhos ingratos, que viramos as costas do nosso Pai Celestial e queremos seguir o nosso caminho de nosso jeito, de nosso modo, em transgressão, em desobediência, em negligência, em irreverência ao Senhor. Deixamos de valorizar o Deus que é todo poderoso para valorizar aquilo que nós julgamos mais importante para nós mesmos. Filhos, tens aí alguma coisa de comer? Esta é uma pergunta retórica que Cristo faz. Ele sabia que não tinha. Ele já tinha providência. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Nós não temos força em nós mesmos. Nós não temos tanto ânimo. Eu não sei se os irmãos hoje estiveram na praia, mas a maioria estão mais cochilando. O sono hoje bateu pesado. Cristo olha para nós, filhos. Tens alguma coisa de comer? Quero concluir com o verso 9. Ao saltar em terra, viram ali algumas brasas, em cima peixes, havia também pão. Havia o suprimento para a sua necessidade. Havia algumas brasas, havia peixe e havia pão. O Senhor cuidando daqueles discípulos. Para alguns, se para Pedro aquela brasa, aquele fogo, aquela fogueira acesa, era trazer, levar a sua memória do que ele fez quando Cristo foi crucificado, quando ele se aquecia na fogueira e negou a Cristo, fazer ele lembrar que na beira de uma fogueira tinha negado o seu mestre por 3 vezes. Para os demais discípulos, ele se mostrando aquele Cristo que esteve comendo com eles durante todo aquele período e ensinando, que sempre providenciou poucos peixes,
poucos pães, Ele multiplicou e alimentou multidões por 2 vezes. Aquele Cristo que multiplica do pouco faz muito. O nosso Senhor, o nosso Deus, grande misericórdia e bondade, Ele tem olhado para nós com olhar de misericórdia e compaixão, e tem nos chamado a nos aproximarmos dEle com temor e tremor, a nos aproximar dEle com amor, sabendo que Ele cuida de nossas lutas. Amém? O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor se compadeça de nossas vidas e nos ajude a manter o nosso olhar firme no Mestre, no Senhor de nossas vidas. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Deus bendito, nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos, ó Pai amado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua direção, Senhor, pelas providências, pelo estender de Tua mão e firmar nossos passos, pegar em nossa mão e nos conduzir como filhos, não como um forasteiro, não como um usurpador, mas como filhos que foi comprado por preço de sangue. Ó Deus de poder e bondade, continua conosco, ó Deus, perdoando, Senhor amado, os nossos pecados, purificando os nossos corações, nos conduzindo ao temor, à reverência, ao zelo pela Tua santa e gloriosa presença. Pai amado, eu Te peço, ó Deus bendito, em nome de Jesus, Teu Filho a quem Tu amas, tem misericórdia de nossa alma, compadeça de nós, ó Deus, conforme a Tua misericórdia e bondade. Pai, eu clamo a Ti, continue conosco, dirige nossas vidas, perdoa nossos pecados, fortaleça os nossos corações conforme Teus santos propósitos. Esse é meu clamor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar nessa noite celebrando a ceia do nosso Senhor.